Então, voltando aqui com a nossa programação, a gente vai apresentar a estrutura das perguntas. Então, continuando o assunto, só que agora de uma forma diferente, com os preletores aqui na mesa, a estrutura vai ser a seguinte. Primeiro, o moderador, que no caso sou eu, vai ler a pergunta, eu vou ler a pergunta e vou direcionar ela, ou seja, para todos ou para algum daqueles que trouxe um dos temas. A resposta ela vai durar 5 minutos. Após a resposta da pessoa a quem a pergunta foi direcionada, a gente tem uma réplica. Essa réplica dura 2 minutos. Depois dessa réplica, existe uma tréplica que pode ser feita ou pela pessoa que fez a pergunta, talvez, mas principalmente pelo pessoal aqui da banca. Não vai ser, a gente vai trabalhar com quem respondeu, né? Então, resposta, réplica e tréplica para aquele que respondeu a pergunta primeiramente. Então, vamos começar. Então, a gente tem aqui uma pergunta para o Pedro Arruda. Como identificar a unidade falsa? Bem, bem claro o seguinte, né, que imagine uma formiga num ninho de tamanduá. Ou imagine um tamanduá no formigueiro. Então, quando nós falamos unidade, nós queremos falar unidade entre as formigas ou entre os tamanduás, né? Não uma coisa com outra. E a identificação dessa unidade, ela passa exatamente por Deus, né? Se eu considero alguém que é salvo, que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele é meu irmão. Nós temos que ver unidade, independente de outros pensamentos. Não tem como eu me considerar filho de Deus, considerar um outro também como filho de Deus, mas rejeitá-lo como irmão. Então, aqueles que Deus aceita, nós também temos que aceitar. Não existe uma linha clara, objetiva, como muitos esperam, para dizer este sim, este não. Então, passado por esses elementos que nós vimos, a palavra, a fé, a testificação do Espírito, também é importante nisso, né? E aí facilita muito quando a gente fala assim, unidade entre os cristãos, entre as formigas, né, e não com o tamanduá. É muito mais fácil, quando nós nos abrimos para a unidade, de perceber, de reconhecer o irmão, de ver Cristo nele, do que imaginamos. Quando nós estamos fechados para a unidade, a gente não consegue ver, porque a gente consegue enxergar todos os erros, né? Muitas pessoas conseguem ter unidade no espírito até o momento que fica sabendo da identidade do outro. Então, quando eu brinquei aqui do comunista, então qualquer pessoa pode ter comunhão com o comunista cristão, até o momento que souber que ele é comunista. Essa foi a minha experiência muitas vezes, né? Pessoas que desfrutei comunhão, mas quando sabiam quem eu era, algum detalhe que não dava certo, romperam a comunhão. Tinha um irmão que ele era meu professor, e nós tínhamos uma boa relação. O dia que ele descobriu que eu era católico, nunca mais ele olhou para mim. Não é que ele conversou comigo, nunca mais voltou a olhar para mim. Então, as barreiras não estão no espírito, estão nas nossas preconceitos, né? Alguém gostaria de fazer a réplica? Ninguém? Então vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui para o Ângelo, que é: se já existe divisão, por que a verdade não está sendo pregada ou vivida? Não entendi a pergunta. Se já estão dividindo pela verdade,
você acha que a verdade está sendo pregada e vivida já? O autor da pergunta disse que não está vendo, né? Ele pergunta por que já tem divisão e por que, mesmo assim, a gente não vê a verdade sendo pregada e vivida. Bom, eu não acredito, em primeiro lugar, que está tendo divisão por causa da verdade. A divisão acontece por causa de carnalidade e arrogância. Então, as pessoas podem argumentar que, por causa da verdade, elas estão dividindo, mas não é por causa da carnalidade. Heresia ou divisão, se eu não me engano, em Gálatas, é colocado como um resultado da obra da carne, né? E a verdade não está sendo pregada da maneira correta, haja vista, por exemplo, a quantidade de sermões temáticos ou tópicos que você escuta nas congregações. Estou falando agora num contexto super evangélico, protestante e tal, mas quase nunca você ouve um sermão pregado usando a Bíblia, o que eu chamo de sermão expositivo. Alguém que abra a Bíblia e ensine a Bíblia versículo por versículo ou livro por livro, como o Ariadna falou ontem. Como a solução da questão de missões? Ensina a Bíblia. Mas, por meio de sermões temáticos ou tópicos, eu posso fazer a curva em certos problemas e assuntos e nunca lidar com eles. Então, olhando o púlpito da igreja brasileira hoje, eu vejo que não está sendo pregado de maneira alguma, né? Claro, eu vejo que tem pessoas que estão pregando a verdade, mas ainda é muito pouco, né? Muito devagar. Então, não é que não tem, mas tem pouco e eu tenho esperança que vai aumentar, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Alguém gostaria de fazer a réplica? Então, vamos partir para a próxima. Tem uma pergunta direcionada ao Gerson, sobre a polarização. Ir de um extremo ao outro, em detrimento de alguma coisa essencial. Qual seria o extremo acerca da unidade? Eu diria que seria a unidade em sacrifício da verdade. Eu diria que, ainda que tendo a verdade, mas a unidade em torno de uma liderança como um centro, a unidade em torno de uma experiência, a unidade em torno de um foco paralelo ao todo, né? Parece que a unidade extremista, ela é um mal à unidade que a Bíblia apresenta para nós. Ao meu ver, os que mais enfatizam unidade são os causadores das divisões. E, de alguma maneira, os que não enfatizam tanta unidade, praticam a unidade, sem ostentar que estão praticando unidade. Então, assim, eu tentei falar de 3 níveis de unidade, né? A unidade do Espírito, a unidade da fé e uma unidade de serviço. A unidade do Espírito, que está em Efésios 1:3, ela tem 7 itens ali que tem que ser observado. Há um só Deus, um só Senhor, né? Um só batismo, uma só fé e etc. Isso aí os cristãos têm, né? A unidade da fé é uma unidade em torno das verdades centrais. É uma unidade de pensamento, de doutrina. E a unidade de Efésios 4:16 é uma unidade funcional. É uma unidade que se pratica numa comunidade local ou no âmbito de ministério. E é onde que eu acho que está o extremo, ou um desequilíbrio. É quando, em nome da unidade do Espírito, que nós já temos, nós queremos levar os irmãos a praticar a unidade de Efésios 4:16, a funcionarmos juntos, mas sem a gente ter os fundamentos adequados do verso 13, que são os assuntos centrais. Ou seja, nós poderemos cair em extremos.
nós poderemos ter um pensamento teológico correto, do verso 13 de Efésios 4, mas estarmos divididos. A teologia tem, de alguma maneira, ela tem causado divisão, né? Então, eu diria assim, que o ponto de equilíbrio está em entender que a motivação da unidade tem que ser a glória de Deus. A unidade não é algo a ser conquistado pela força. A unidade, ela existe, ela tem que ser preservada, a unidade do Espírito, e ela tem que ser conquistada, a unidade da fé, à medida que a compreensão das Escrituras elas vão sendo iluminadas no nosso entendimento. Então, assim, é possível a gente cooperar em muitas coisas juntos sem crermos em tudo. Mas esse sem crer em tudo não são os assuntos fundamentais, né? Os assuntos fundamentais são inegociáveis. Eu falei com o Paulo agora que eu conheci recente um irmão que me convidou para ir para a África. Ele serve em cerca de 30 países, porque ele representava uma linha de ministério e quando ele rompeu com algum pensamento, os irmãos cortaram toda a provisão. Ou seja, nós vamos cooperar, desde que você mantenha o apóstolo X na evidência, levante a nossa bandeira. Então, essa unidade não é uma unidade bíblica, ela é uma unidade distorcida. Então, nós vamos continuar colaborando pelos interesses do Evangelho e esse tipo de unidade nós não podemos contribuir, né? Esse é o momento da réplica. A gente quer avisar os componentes da banca que vocês podem pedir a réplica, nem sempre para discordar do outro, mas para cobrir qualquer área que você julgou que não foi bem coberta, né? A réplica, o primeiro direito é para quem fez a pergunta. Se a pessoa sente que a pergunta não foi satisfatoriamente respondida, ela pode se manifestar e fazer a pergunta, ou refazer a pergunta ou comentar. Esse é o instante da réplica, então, são 2 minutos. Alguém quer fazer a réplica a essa questão? Os limites para a unidade? Algum dos componentes da mesa deseja? Então, vamos à próxima. Próxima é uma pergunta para o Marion. Se a unidade não acontecer, Deus usará um plano B? Tem alguma outra estratégia? Bom, no meu ponto de vista, ela tem que acontecer. Ela vai acontecer. É impossível que João 17 assim, não se cumpra num certo momento da nossa história, né? Da história do cristianismo. Então, eu vejo assim, o Evangelho de João, a gente sabe que ele foi escrito depois dos sinóticos, né? Ele veio, evidentemente, o Espírito Santo deu para nós para acrescentar situações em que favorecem essa situação. Então, eu vejo que toda a forma de Jesus se manifestar, das pessoas crerem nele, no Evangelho de João, é um evangelho por sinais, né? Então ele faz o primeiro sinal na bodas de Caná, e os discípulos creem nele, e assim sucessivamente até o capítulo 11, em que Lázaro é ressuscitado no 4º dia, e aí muitos creem em Jesus, e todos os sinais creem em Jesus, e às vezes um só crê, mas são sinais assim. E eu creio que, por ser um livro em que o nome de Jesus é manifestado assim nos sinais propriamente dito, na manifestação do poder, né? Eu vejo que Jesus deixou um sinal para o seu corpo, que é exatamente sermos um. E é nesse sinal que o mundo vai crer. Porque é interessante nas limitações assim do próprio Jesus no corpo físico, né? Então, o principal milagre, eu creio, de todos de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Então, muitos creram, mas o que são esses muitos? Não é? Em números assim, percentuais, em número de pessoas, eu acho que é um número até irrelevante perto desses dados que nós colocamos hoje. Então, João enfatiza o Espírito Santo, como nenhum dos sinóticos faz. Ele trata aí quase 3 capítulos para falar do Espírito Santo.
Então ele disse que nós faríamos, Jesus disse, sinais maiores do que ele. E eu creio que esse é o grande sinal que o corpo de Cristo vai fazer, para que o mundo creia. Então, eu creio que tem algo em aberto, não é, para a gente dar continuidade nos sinais que Jesus fez. Então, esse seria o grande sinal. E eu vejo também que, se nós tivermos assim uma grande colheita, e eu creio nisso também antes da volta de Jesus, a igreja estaria preparada para essa grande colheita, as denominações. Eu vejo hoje que há assim, muita ociosidade na igreja, em termos de espaço, em termos de líderes. Eu, pelo menos, conheço pastores, pessoas assim, que estão desocupadas, né? Eu creio assim que na unidade da igreja, no momento que nós entendermos que nós estamos fazendo para o reino, que a minha denominação não tem significado nenhum para isso, que a minha forma teológica, né, ela não vai ser determinante para isso, mas que nós vamos estar trabalhando em função dessa grande colheita. E nós vamos ficar muito felizes que pessoas vão estar se juntando com locais que têm espaços, e pode ser grupos, pode ser templos, não importa. Então, eu entendo que o Asher disse que vai ter um terceiro Pentecostes, né? Eu creio nisso. Eu creio que esse terceiro Pentecostes, com a ação do Espírito Santo, é exatamente isso. É realmente um reavivamento na unidade, porque o segundo Pentecostes, nós observamos, com Azusa e tudo aquilo que aconteceu, que, no fundo, a gente analisando, acabou trazendo mais divisões do que unidade. Nós erramos, nós não entendemos o propósito inicial daquele derramamento, né? Eu creio que esse terceiro seria em função disso. Então, eu creio que não existe plano B. No meu ponto de vista, é esse plano que vai ter que ser realizado em função da própria oração que Jesus. Essa foi a resposta. Alguém da mesa gostaria de fazer uma réplica? Ou comentário a respeito? Não? O autor da pergunta ou alguma outra pessoa gostaria de fazer a réplica? Cooperando com o meu amigo aqui, eu diria que a perseguição, de alguma maneira, foi necessária na história da igreja, quando isso aconteceu, mas ela não traz unidade. Ela simplesmente nos leva a nos despir daqueles elementos que roubavam a unidade. Nós estamos firmados em algumas coisas que são confortáveis a nós. Nós temos preferências naturais. Se eu sou mais voltado à área de estudo, erudição, eu vou procurar uma congregação mais fundamentalista. Mas se eu sou mais emotivo e místico, eu vou procurar um outro tipo de grupo de irmãos para caminhar. E assim, nós às vezes estamos separados não apenas por doutrinas, mas nós também estamos separados por preferências pessoais. Quantas coisas nós temos ainda? Então, a unidade está no nosso espírito e ela precisa alcançar plenitude. Tudo aquilo que tomou o centro da verdadeira unidade, a perseguição é um instrumento de Deus para purificar e tirar. Então, eu diria que, como disse um pensador, a paz não é ausência de guerra. A paz, ela é uma pessoa. Não é a tribulação que traz a unidade, mas a tribulação nos leva a abrir mão de tudo aquilo que rouba o espaço da unidade, né? Se for necessário, vai ser muito bem-vinda e eu creio que virá. Eu creio que haverá tempos, profeticamente falando, de perseguição.
Então vamos para a próxima pergunta. Ela é direcionada ao Pedro e ao Marion. O que vocês esperam? Que os evangélicos voltem à igreja sob o Papa, ou que os católicos abandonem a idolatria e a mariolatria? Quando a gente fala de unidade, evidentemente entra a Igreja Católica. Não é? Quando eu recebi esse chamado do Senhor, eu achei que fosse assim mais em relação à Igreja Evangélica, né? E eu queria até, a princípio, deixar bem claro que todas as aproximações que nós temos feito com a Igreja Católica, eu chamo assim a Igreja institucional, né? Eu tenho pedido direção de Deus, tenho orado. Agora, eu gostaria de aproveitar assim, pegar, já que o Haroldo tem botado a gente numa fria aqui, pegar um parágrafo do artigo dele, Perdão Total, na revista Impacto. Você chegou a falar desse para eles? Não. Então, veja, é muita ousadia, e eu nunca vi alguém fazer essa afirmação, e eu concordo. Ele diz assim, olha, está falando de perdão total. A reforma protestante foi tremendamente importante no sentido de restaurar verdades de que as pessoas são perdoadas, não por obras, mas pela fé no único e suficiente sacrifício de Jesus. Entretanto, os reformadores não ensinaram que esse perdão de Deus é bloqueado quando não perdoamos aos outros. Essa lacuna deixou uma herança terrível de brigas, contendas e divisões entre os cristãos evangélicos. Muitos acreditam erroneamente que é possível ter graça e livre comunhão com Deus, mesmo que não se perdoe os ofensores. As pessoas dividem igrejas, passam mutuamente a se odiar e caluniar, mas continuam se considerando cristãos exemplares, adorando a Deus em suas comunidades separadas. Porém, se não perdoardes aos homens, abre aspas, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu parto do pressuposto, quando eu estou com a Igreja Católica, e depois posso até comentar um pouco nisso, né? Primeiro olho para dentro de mim. Eu sou essa realidade aqui que ele fala. Entendeu? Então, eu procuro, assim, encontrar em Deus, em primeiro lugar, um relacionamento entre irmãos no meio evangélico, assim como eu procuro buscar esse relacionamento com irmãos católicos que eu identifico que tem Cristo, né? Como Pedro Arruda disse, sem isso fica difícil. Então, essa parte ainda de doutrinas católicos e evangélicos, eu entendo que ela não chegou assim o momento de nós tratarmos dela, enquanto a gente não entender essa realidade aqui. Quem somos nós? A gente se considera, às vezes, assim, adoramos, mas a gente não olha para o nosso passado, para a nossa origem, para a história. Será que existe arrependimento da nossa parte? Será que tem que existir pedido de perdão? Então, eu trabalho muito em função disso, sempre olhando para esses aspectos. Vou passar um pouquinho para o Pedro, que ele teria assim, talvez uma formatação melhor. Bom, em primeiro lugar, você tem que perguntar e considerar o que é idolatria. Isso não é exclusividade da Igreja Católica. A mariologia, eu acho também que ela tem dois extremos. Se de um lado a Igreja Católica exagerou, do outro lado também há assim, um esquecimento completo de Maria, que faz com que os evangélicos percam muito, né?
Você vê muitas músicas citando Davi, citando Samuel, citando outros aí, mas não vê uma música evangélica que cite Maria, né? Então, perde-se muita coisa também por não se ter esse exemplo. Então, eu procuro fugir de toda espécie de idolatria, todas, né? Inclusive a de imagens. Mas quando eu entro num templo católico, e eu não entro lá com uma postura de que eu sou um missionário na Igreja Católica, né? Quando eu vejo lá uma senhorinha ajoelhada diante de uma imagem, eu não me sinto nem um pouco melhor do que ela por não fazer isso. Eu sou tão ou mais necessitado da graça de Deus do que essa irmãzinha que está lá de joelhos diante de uma imagem. Então, eu preciso da graça de Deus, mesmo. O sistema, seja ele católico ou evangélico, ele não pode ser determinante para a unidade. Ele não pode ser determinante no seguinte sentido: ele não pode ser a razão da unidade, por onde que se passa a unidade, pela denominação, mas ele também não pode ser impedimento. Então, a unidade está sobre qualquer sistema denominacional. A unidade não se faz unindo sistemas, mas se faz unindo pessoas. Jesus não pagou o preço, não gastou o seu sangue pelos sistemas, mas gastou o seu sangue pelas pessoas que estão nela ou fora dela, né? Então, só concluindo, nós estamos em busca da verdadeira unidade. Eu tenho uma origem católica e passei 5 anos numa escola da Assembleia de Deus, né? Fiz teologia lá com eles, conheço bem, assim, de experiência os dois lados. E acho que em muitos aspectos, quando o sistema ele está impedindo a unidade, ele está fazendo um desserviço, né? Então, conheço muitos padres, muitos bispos, pessoas as quais eu realmente reconheço como pessoas que são servas de Deus, sem dúvida alguma, né? Assim também como os evangélicos. Porque quando nós olhamos para a pessoa, facilita muito. E se nós, principalmente quando nós não temos a informação de quem é a pessoa, flui muito melhor. Então, eu acho que é um erro pensar que todo mundo tem que sair da Igreja Católica, naquele processo chamado de conversão pelos evangélicos, para fazer unidade. E também é um erro pensar que todos vão regressar para a Igreja Católica. E há um terceiro erro também, que é o seguinte: é imaginar que a igreja vai ser feita por pessoas que saiam da Igreja Católica e pessoas que saiam da Igreja Evangélica e formam uma terceira força. Eu acho que essa terceira força se identifica muito mais com orgulho, muito mais com vaidade, assim, do que aqueles que estão ainda remanescendo e lutando dentro do sistema. Não sei se ajudou. O autor da pergunta gostaria de fazer a réplica? Eu gostaria. Eu fiz a pergunta, mas não como moderador. A pergunta é retórica, porque eu conheço vocês, né? Mas eu acho que vocês sabem que tem, tanto por parte de autoridades católicas, um discurso que diz que os irmãos separados vão voltar, e um discurso que acredita que a Igreja Católica é a única e as outras estão erradas. E também haverá esse discurso tão comum das igrejas evangélicas. Isso causa algum desconforto em vocês dois? Porque na mídia evangélica, diríamos, ou qualquer outra, né, o que a gente ouve é isso, que a Igreja Católica quer que a gente volte para ela. E o que a gente ouve é que os evangélicos têm medo do ecumenismo, porque o ecumenismo é uma sedução da Igreja evangélica para carregá-la de volta para o abrigo católico. Vocês sofrem esse desconforto quando tentam praticar unidade? Não, porque a gente tem vivido algumas experiências, né? Nós vamos ter agora, se Deus quiser, o privilégio de trazer 2 líderes cristãos que participam de uma comunidade chamada Aleluia,
na cidade de Augusta, em Geórgia, nos Estados Unidos. Então, a gente tem acompanhado um pouco a experiência desses irmãos, e eles estão há 40 anos, eles chamam de uma comunidade ecumênica. A gente não gosta muito desse termo, porque no Brasil o ecumenismo tem uma outra conotação, né? Não é uma conotação espiritual, mas é um outro tipo de conotação. Então, eles se reúnem hoje com 11 denominações, entre elas católicos ortodoxos e católicos romanos, né? E eles encontraram um caminho, já estão há 40 anos, eles vão passar essa experiência para a gente, eles vão estar em Jundiaí conosco agora. Eles vão passar essa experiência, eu tenho lido o material, fui visitar essa comunidade, né? A regra número 1 deles é que cada um seja fiel à sua denominação. Porque a partir do momento que você deixa de ser fiel à sua denominação e passa para um outro sistema, uma outra teologia ou coisa assim, e agora? Me dá mais um minuto só para concluir. A partir do momento que você faz isso, então perde a característica da unidade. A unidade realmente é essa diversidade. Agora, o que eles fazem juntos? Eles têm uma escola juntos, eles moram em 700 pessoas num bairro juntos, e eles oram juntos, se reúnem para louvar a Deus, reuniões assim de louvor, e muita oração. Eles estão há 30 anos orando 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Há 30 anos eles não param, tem um relógio de oração, né? Então, eles estão vivendo uma realidade de muita assim, paz, de muita alegria, de muita convivência, relacionamento, comunhão, sem que alguém tenha que passar para um lado ou para o outro. Aliás, eles não aceitam isso. Sobrou um tempinho? Rapidinho. É engraçado, né? E para ficar mais leve aqui, eu sofro um bullying, né? O pessoal, os amigos evangélicos, assim, tudo mais tal, me chamam de padre, né? E por decorrência, a mulher do padre, o filho do padre e tal, né? Mas eu levo isso, né, na esportiva mesmo. E a gente eu e a Clélia fomos ministrar numa igreja, e o pastor nos convidou e não sabíamos quem nós éramos, nossa origem, né? Mas ficamos hospedados na casa dele, e nas conversas lá, tudo mais tal, no meio do andamento, ele descobriu que nós éramos católicos. Mas aí já estava difícil o negócio. Então, deixou ir para o final, tudo mais tal, a gente também não tinha por que falar nada disso. Aí ele sentiu de convidar a gente para voltar lá. Mas aí ele chamou o concílio da igreja, e o concílio da igreja expôs, né, quem nós éramos, mas tal, que eles achavam se a gente fosse lá. E o conselho não, traz sim, foram unânimes, né? E a gente esteve lá, ministramos tal, agora já eles sabendo quem nós éramos. E aí no final de tudo, houve uma cena assim que nos impactou muito, foi que o pastor, na frente da igreja toda, no final do encontro, se propôs lavar nossos pés. Então, algum resquício que havia assim, de preconceito ali, acabou tudo. E uma pessoa que era do conselho, veio para o programa particular, falou assim, olha, eu concordei com o pastor quando ele propôs isso, por uma questão de submissão, mas quero pedir perdão porque eu estava com preconceito simplesmente, né? Então foi um derramar de Deus muito grande assim, né? Que a gente vê que supera essas coisas. E por enquanto, aqui eu sou chamado de padre. Outro dia nós vamos participar de um evento, né? Inclusive eu e o Marion vamos estar ministrando juntos. E o padre, então, que estava elaborando o programa lá, nos mandou assim um release lá da programação e colocou lá, Pastor Pedro Arruda. Aí a gente corrigiu tal, e uma irmã conhece mais a gente, falou, padre, justificável o seu equívoco, mas ele não é pastor, né? Então, ele já te conhece há muito tempo. Já me conhece, no entanto, né?
Então, a gente é gostoso viver acima dessas coisas, né? E se divertir com as confusões que causam. Ok, a próxima pergunta que temos aqui é para o Ângelo. Os católicos podem estar incluídos nos parâmetros da doutrina que você definiu como base para a unidade? Caso não, o que fazer? Se afastar? Eles estão dentro porque, inclusive, os parâmetros das doutrinas que nós usamos vêm dos concílios que, no processo, a gente chama, na história, de os concílios da Igreja Católica. Então, com exceção de concílios mais pós-reforma, a maioria dos concílios de Nicéia e os outros, nós vamos concordar com a maioria dos pontos lá. Então, todo católico crê na Trindade, na divindade, humanidade de Cristo, crê na inspiração das Escrituras. Então, aquilo que é fundamental, eles creem igual a nós. Agora, se eu fosse usar os elementos, então, como eu vou dizer, periféricos, e eu fosse dizer assim que o fato da estrutura da Igreja Católica estar organizada de uma maneira que eu não concordo, isso me leva a dividir dela, se eu fizesse isso, eu que trabalho com igreja nas casas, deveria de não poder trabalhar com vocês evangélicos. Daria na mesma. Mas a estrutura não é, a maneira, a organização da igreja e tudo mais, não é fundamento para a comunhão. Ela é periférica, a gente deseja que um dia todos tenham a mesma compreensão. Eu acho que eu estou certo e os outros errados. Você acha que isso é feio? Se eu achasse que eu estava errado, eu não pensava do jeito que eu penso, né? Então, é lógico você dá uma de humilde quando isso é mentira. Quando você acha que você está certo, os outros estão errados por consequência. Mas você tem que ter maturidade para, mesmo achando que está certo e os outros errados, você saber que no que nós concordamos, nós devemos ter comunhão. Como foi dito ali. E que no que é periférico, liberdade. Em tudo, amor. A gente queria abrir, não só para os irmãos na banca ou para o autor da pergunta, mas também para o pessoal da audiência, se alguém gostaria de fazer uma réplica à resposta do Ângelo. Alguém? Não? Então vamos passar para a próxima. Próxima pergunta é dirigida ao Gerson. Alguns movimentos de governo de igreja e crescimento de igreja atuais, como G12, Célula, etc., transmitem suas visões como verdade. Com o andar do tempo, percebemos também alguns frutos amargos de divisão e vaidade que... Consegue entender aqui? Alguns frutos amargos de divisão e vaidade. Que caminhos você aponta para lidarmos com isto em prol da verdade e unidade? Quer que repita? Alguns movimentos de governo de igreja e crescimento de igreja atuais, como G12, Célula, etc., transmitem suas visões como verdade. Com o andar do tempo, percebemos também alguns frutos amargos de divisão e vaidade. Que caminhos você aponta para lidarmos com isto em prol da verdade e unidade? Vamos lá. Eu diria que a visão de célula, ela é uma estratégia de crescimento. Ela é uma estratégia de um estilo de ministério. Ela não é errada quando ela é algo baseada na fé, num chamamento, no encargo que alguém tem. Como os ministérios são diferentes, às vezes eu costumo falar, os profetas andam no céu, os mestres na Bíblia, os evangelistas no mundo e os pastores entre as ovelhas.
E os que têm carga apostólica estão sempre viajando, né? Né? O problema é que quando eu sou um evangelista, eu quero tacar fogo nas cadeiras de quem gosta de estudar a palavra. Eu quero amarrar o pescoço de um profeta e tirar ele do céu e botar do meu lado para pregar o evangelho. Então nós passamos a forçar as pessoas a andar numa visão específica de um determinado ministério. O equilíbrio, eu penso que é o seguinte: o mais adequado é que a gente creia nessa centralidade de Cristo como fundamento e periferia. Nós temos que ter o centro e toda a circunferência da obra do Senhor, que seja o seu Filho. E nesse centro e circunferência nós temos diversidade de dons e ministérios. O meu dom não pode se tornar um parâmetro obrigatório para que todo mundo viva assim, senão não seria um corpo, né? Então, eu acho que a frustração é o seguinte: quando eu não consigo me adequar a essa visão, que ela é tida como verdade, então vem a frustração para mim. Até isso ajuda a responder a primeira pergunta, encoraja a primeira pergunta. Quando que é uma extrema unidade? É quando nós pegamos aspectos que não são fundamentais e colocamos elas no lugar de fundamento, né? Pratique o que você crê, né? Pratique o que diz respeito ao seu dom, à sua fé, mas não imponha ela como uma regra para que os outros andem juntos. Se isso acontecer, então a bitola que a gente está colocando não é aquilo que o Espírito Santo apontou, que é inclusive, ela inclui todos os irmãos, né? Não sei se consegui responder 100%, mas é uma pergunta complexa e a resposta também se torna complexa, né? O autor da pergunta gostaria de fazer a réplica? Algum dos membros da banca gostaria de fazer a réplica? Então vamos passar para a próxima. A próxima pergunta é direcionada para o Marion. É uma pergunta do Kiko. Primeira pergunta identificada. Em João 17, Jesus ora para que o Pai promova a unidade. Nós temos que orar como Jesus ou promover a unidade por nós mesmos? Eu acho que as duas coisas, e quando a gente fala promover a unidade por nós mesmos, seria muito ousado, não é isso, claro, né? Nós precisamos dessa glória, né, que Jesus repartiu conosco, que foi. Sem essa glória, nós não vamos a lugar nenhum. O que eu entendo é que nós deveríamos estar com o coração aberto para essas coisas. Nós deveríamos estar disposto a ouvir Deus, tirar essas cercas que eu falei, esses bloqueios que nós temos, em que nós fomos educados em cima disso, né? Então, por exemplo, no meu caso, para relacionar com alguns irmãos católicos que está acontecendo, eu sempre fui um crítico, né? Eu tenho um livro, e tem um pastor lá na nossa igreja que é radicalmente contra, então ele pega as páginas do meu livro que eu escrevi, criticando a idolatria, criticando, né? Quer dizer, eu continuo com o meu ponto de vista, mas eu vi que o Espírito Santo me fez eu enxergar Cristo naquelas pessoas, e os que nós relacionamos. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos irmãos, até que, mesmo que haja coisas que nós discordemos, né? Desde que essa verdade essencial, que é a própria pessoa de Jesus, que é a própria salvação, a essência da salvação, elas não sejam distorcidas. Então, eu entendi que Deus me fez assim entender essas coisas, né? Crescendo nessas coisas. Então, eu comecei a abrir meu coração para isso. E então, eu entendo que eu estou contribuindo nesse processo
da oração de Jesus em João 17, esperando essa glória, né, que Jesus repartiu, tomando posse dela, porque ela já foi dada, né, ela já foi dada para a gente. E, então, uma das coisas que eu, nesse relacionamento com o católico, né, lógico que a gente partilha palavras com eles partilham com a gente. Nós tivemos uma reunião, deixa eu envolver um pouco o pastor Francisco aí, nós tivemos uma reunião com o bispo da cidade, com outros objetivos, né, capelania, essas coisas, lá em Jundiaí. E é a 4ª reunião, então ele leva um monte de padres junto, e todos os padres com a Bíblia na mão. Nessa última reunião, foi até interessante, que alguns pastores estavam sem Bíblia, e eles estavam com todos a Bíblia na mão. Então, eu vejo assim, como realmente valeu a pena um homem chamado David du Plessis, né? Que recebeu a direção de Deus. Ele é conhecido como Mr. Pentecostes, né? Ele teve contato com a Igreja Católica, ele era assembleiano, foi excluído da Assembleia de Deus por causa disso, mas ele fez amizade com um bispo, com um cardeal chamado Bé, e um dia o cardeal perguntou para ele: o que você acha que nós precisamos fazer? Então o du Plessis disse para ele: fala para o Papa jogar uma Bíblia em todos os católicos. Todo católico precisa ter uma Bíblia. Isso foi na época de João 23, do Conselho Vaticano II. Então, eu tenho essa declaração. João 23 declarou: não é católico quem não tem Bíblia, quem não lê a Bíblia. Ele declarou isso. E pela primeira vez a Bíblia foi aberta, né? Então, veja o que foi um homem de coração aberto, né, fazer a obra de Deus, e como isso muda as coisas. E mais do que isso, o Concílio Vaticano II, ele liberou para os carismas, que eles chamam, né, para dons carismáticos. E foi a partir daí que, também abençoado por irmãos evangélicos, na verdade, que houve em Duquesne, aquele derramamento do Espírito Santo, que nós chamamos de renovação carismática. Então, eu vejo que a gente está aberto para isso, a gente está orando com Jesus, a gente está contribuindo no processo, né? Quer falar alguma coisa? Bom, terminou o meu. Como a pergunta foi direcionada ao Marion, agora a gente quer dar o direito de réplica para o autor da pergunta. Eu não sei se gostaria. Pode? Quer? Eles vão ter a tréplica também. Eu fiz essa pergunta porque a gente percebe uma movimentação de muitas pessoas buscando unidade. Ali em Curitiba e na região, nós tínhamos reuniões com os pastores para promover a unidade. E nós não conseguimos. E estando em Moçambique, o pastor brasileiro foi uma reunião de pastores, e a primeira mensagem que ele pegou foi de João 17. E eu voltei para casa frustrado e falei com Deus, e Deus me levou o texto, e Deus me mostrou pelo texto, né, que Jesus não nos manda promover a unidade. Jesus orou ao Pai, e eu creio que essa unidade vem através do Pai. Então, a minha questão, né, dessa pergunta é que muitas vezes a gente está buscando unidade onde a gente não tem nem doutrina comum, e estamos deixando de ter unidade onde a gente tem doutrina comum. Então, essa é a interrogação, né? O Marião colocou todas essas experiências, mas eu queria que ele falasse mais assim, né, acerca de depender de Deus para vir essa unidade e não a gente buscar promover essa unidade. Tréplica. A unidade, a gente poderia ter uma imagem seguinte, né? Imagine uma pedra de gelo, um iceberg, e tem 10% do seu volume que está acima do nível da água, do líquido. E os outros 90% lá embaixo, que dá sustentação para eles, né? Então, o iceberg não é só aquele que nós vemos, é muito mais que está embaixo da água. Eu penso, particularmente, que a comunhão, ela precede a unidade.
Então, a unidade ela não se fabrica, não se junta pessoas politicamente corretas, mas ela é fruto, ela é consequência da comunhão. E uma coisa também que em Jesus, né, a comunhão no Novo Testamento, ela não é um movimento vertical, exclusivo. Não existe comunhão com Deus que exclua comunhão com os irmãos. Né? Eu posso encontrar Deus nos meus momentos devocionais e posso encontrar Deus também, falando às vezes até mais claro, na vida do outro para comigo. Isso é comunhão quando nós acertamos nosso ponteiro com a vontade de Deus. E tendo comunhão, a unidade vai aparecer naturalmente. Mas eu acho que nós temos que se livrar de uma herança da divisão. Né? Parece que adquirimos, quando nós, acho que talvez junto com a reforma foi a coisa mais forte, parece que foi inoculado em nós um DNA estranho da divisão. Então, aqui talvez seja engraçado, seja chamando a atenção de falar de católico evangélico, mas muitas vezes a gente é chamado para ajudar na unidade entre os evangélicos mesmo. Aliás, a demanda até maior para esse lado. Né? Por quê? A questão que está aí é na questão da comunhão primeiro. Né? E existe também quem gosta da unidade, mas teoricamente discursa a unidade, mas não consegue abrir mão de coisas para viver ao lado de outras pessoas em unidade. A prática da unidade. E não é que nós vamos concordar para estar juntos. Eu penso que você estando junto, caminhando junto, você vai achar pontos de concordância e vai se afinando. A gente for esperar a gente concordar um leque de relação, de itens e tal, nós nunca vamos chegar lá. Mas se nós ficarmos juntos, isso daí vai ser superado. Então, a verdade que eu suponho, ela acaba sendo maior do que a verdade real. Então, eu suponho que você pensa isso. Mas depois que começa a andar junto, você vai descobrir que não é. Uma das piores adversários da unidade é a ignorância. Então, por eu ignorar o que o outro pensa, ou imaginar que ele pensa desse jeito, isso fortalece mais divisão. Quando essa ignorância ela é vencida pela minha proximidade com o outro, a gente vê comunhão muito mais fácil. Né? Então, eu acho que essa prática ela vem da prática da comunhão e a unidade ela vai surgir de maneira divina, mas natural. Próxima pergunta, direcionada ao Ângelo. Baseado no texto citado por você em Romanos 16, 17, sobre o afastar do que provoca divisões, existe um momento de literalmente evitar com determinação? E quando é esse momento? Quando a pessoa claramente se posiciona daquela forma que está descrita na passagem, ou seja, ela de fato se afasta do ensino de Cristo, e você vai e conversa com ela sobre esse afastamento da doutrina, e ela não se arrepende, a passagem em si vai dizer o seguinte, nos próximos versículos: eles não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre. O que significa? Que o fato de alguém se afastar da doutrina de Cristo não é uma simples questão intelectual, mas tem a ver com alguma coisa do coração que imediatamente a gente não sabe enquanto ela está se afastando. Mas, por exemplo, algumas pessoas podem mudar a sua doutrina a respeito de casamento porque estão no coração fundamentados algum tipo de adultério, seja algo somente subjetivo, como Jesus falou, aquele que olhar com a intenção impura, ou objetivo, de realmente estabelecer uma doutrina para lá na frente ele adulterar, ou porque ele está adulterando, e então logo ele vai mudar a doutrina. Então, a passagem mostra que aqueles que estão se desviando da doutrina estão fazendo isso por causa de uma realidade subjetiva ou carnal, que não são servos de Cristo, mas servem o seu Deus, o seu estômago, que tem a ver com a carnalidade. Então, quando a pessoa claramente não se arrepende da posição doutrinária errada dela,
É porque claramente ela tem problemas de caráter. E a Bíblia diz que aquele que se diz irmão, mas não age como um irmão, ele não vive como um irmão, com esse nós não devemos nem sentar para comer. Não sei se a passagem está se referindo a não sente para comer no sentido de partir o pão na comunhão da igreja, ou se está dizendo literalmente nunca sente para almoçar com a pessoa. Eu tenho a tendência de achar que é essa segunda opção, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, quando a pessoa está irredutível a não querer mudar a sua posição quanto à doutrina, é porque ela tem um problema de caráter. E esse problema de caráter, Paulo diz que se ele se diz irmão e não age como irmão, você deve se afastar. O autor da pergunta gostaria de fazer a réplica. Meu pensamento é muito de ordem prática, né? Assim, mais de uma ordem pastoral. Então, nós temos essa ordenança, também essa de Paulo, em Coríntios, de não sentar para comer. Mas a minha questão prática qual é o limite do oferecer graça de uma forma prática, esse tempo que eu vou suportar, no sentido de estar por baixo do suporte para essa pessoa, e o que isso pode causar de uma forma geral na igreja. Entende? O mal que isso pode causar pelo coração errado da pessoa. Então, qual é o limite da graça e qual é o limite de dar as costas como você citou, né? Literalmente. Eu acho que o limite da graça está, em primeiro lugar, em entender que na passagem ele não está se referindo a qualquer irmão. Ele está se referindo a mestres da palavra que ensinam a palavra. Porque ele fala que eles não são servos de Cristo e que com discursos doces eles vão enganando os inocentes. Então, há uma grande diferença, por exemplo, se você visse eu me afastando da doutrina de Cristo e se você visse um dos membros lá da Batista da Paz se afastando da doutrina de Cristo. Há uma diferença, porque pode ser uma pessoa nova convertida, ela está no início do discipulado, ou ela não aprendeu. Outra coisa é alguém que você sente liberdade de que ele ocupa o púlpito lá da comunidade. Aí é uma outra coisa, é um outro peso. Mas eu diria, não tenho nada na Bíblia claramente para falar disso, além de Mateus capítulo 18, você faz isso em 3 instâncias. Primeira instância, você vai sozinho com o irmão e confronta, se ele não arrepender, vai com mais 2 irmãos, se ele não arrepender, diz-o à igreja, e se ele não arrepender, considera o gentil e publicano. Então, eu diria que são 3 momentos. O espaço de tempo que você dá entre um e outro, aí é com você, né? Próxima pergunta, direcionada ao Pedro. Por que usar a terminologia católico, não sendo católico romano ou ortodoxo? Não seria apenas cristão? Aí tem um comentário aqui, que as palavras escritas não têm tom, então é importante frisar que a pergunta é uma dúvida sincera e não uma retórica agressiva. É maior do que a pergunta, inclusive. No ano passado, até estava conversando com a Carol, acho que está em pé ainda, a gente escreveu alguma coisa sobre uma releitura da história da igreja, né? Porque, de maneira geral, a história da igreja é contada, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, né? E aí fica muita injustiça no meio do caminho. Hoje, eu não escrevo, né, porque escrever a gente tem mais cuidado, assim, a igreja católica ou a igreja evangélica. Eu procuro me referir a irmãos, né, de experiência católica, segmento católico, e irmãos de experiência e caminhada evangélica, coisa assim. Porque igreja mesmo é uma só, né? Eu acho que uma coisa que ajudaria muito a te perceber é o seguinte, que o espírito de divisão, ele está presente, permeia em todos os lugares. O espírito de divisão, ele é o mesmo que separa um casal, é o mesmo que separa sócios, separa amigos, é o mesmo que implanta a infidelidade nas pessoas,
E é o mesmo que vai também ocasionar uma divisão numa denominação, coisa assim. Então, a gente tem que estar sempre resistindo a ele nos relacionamentos de modo geral, desde dentro de casa até fora. Nós temos que cuidar para sermos pessoas fiéis, né, porque ele nos reveste de infidelidade. E aí, então, acho que, lembrando um pouco Paulo, que ele também não abandonou o seu título de romano, nem de judeu, né, mas ele agregou essas coisas para o lucro do Evangelho. Então, nós podemos também usar disso, né? Não precisamos desprezar isso, mas usar para ganho do Evangelho. A gente concebeu um projeto, no ano passado, escrevemos uma carta ao Papa, falando da liberdade de a gente ser, não ser um católico visto de segunda categoria, um cristão de segunda categoria, por não adotar algumas ênfases, né, especialmente no que diz respeito à imagem, especialmente no que diz respeito a Maria, porque isso dificulta o nosso diálogo com os irmãos evangélicos. Obviamente vai fazer um ano agora, não recebi a resposta, né, também não tenho expectativa disso, mas o projeto continua, agora fazendo um ano em abril, a gente vai escrever a mesma coisa para todos os bispos, né, eles vão saber disso. E depois, para os párocos, depois publicar isso daí. Porque a essência que nós falamos, o que a Igreja Católica admite também, essas coisas não estão colocadas como fenômenos, né, ou elementos que vão te assegurar a sua identidade católica. Um dia, conversando com um padre sobre esses dilemas todos, perguntei o que é ser católico. Ele falou assim, crer no credo. Né? E esses dias, lá em Curitiba, reunido na igreja luterana, nós rezamos o credo igualzinho ao que eu sou acostumado a rezar na igreja católica. E, por último, queria aqui também recomendar um livro que vai ajudar a mudar muito nossa visão, nossa valorização da unidade, né? Chama-se União através da Comunhão, este aqui, do Kokishi Kurosaki. É um livro que fala, né, do prejuízo que tem sobre a gente fazer a obra descuidado da unidade. Então, muito investimento que é feito em missão, evangelização, tal, se perde por esse descuido. Acho que todo mundo aqui já leu, mas quem não leu, eu recomendo fortemente que leia esse livro desse irmão. Então, eu acho que a gente pode carregar conosco os títulos, mas não para impedir a unidade, mas para o ganho do Evangelho, né? Podemos ser judeus, podemos ser romanos, mas para vantagem ao Evangelho. Tem uma pergunta, está um pouco estranha aqui, direcionada para o Ângelo. Assim, você não acha que você exagerou, meu bem? Tem um coraçãozinho aqui. Só brincadeira, gente. Foi ela. Até fez, mas não passou na triagem ali. A pergunta que tem aqui é para o Marion. E, na prática, como seria esta unidade que você falou? Aí tem alguns exemplos aqui, seria participar de reuniões, orar junto, tomar a Eucaristia, ir a festas. Quais seriam os limites dessa unidade na prática? Bom, aí porque citou Eucaristia, então está pressupondo que seja também comunhão com católicos. Uhum. Bem, eu acho que a gente já vive um pouco disso. Quando eu senti esse chamado para esse ministério, chamo assim, né? Não é bem um ministério, mas eu chamo dessa forma. Uma das coisas que nós fizemos é pesquisar, né?
como é que está essa situação no mundo, porque o fato de eu ser um pesquisador, ter feito carreira acadêmica, eu gosto muito assim de fazer um trabalho como o Gerson fez, citando autores, essas coisas todas, né? Aliás, é um mestre, né, que está ao nosso lado aqui, na acepção da palavra. E então, a gente começou a observar que isso está pipocando assim em diversos locais do mundo. Deus está operando nesse sentido, né? Eu citei o caso dessa comunidade Aleluia, que é uma comunidade de aliança, lá eles fazem aliança mesmo, né? E aí nós começamos a observar outras situações, em alguns casos nós pudemos visitar. Hoje você tem Unidos em Cristo, por exemplo, você tem no Canadá que está iniciando, mas já está iniciando forte. Nos Estados Unidos, agora vai ter, o mês de fevereiro, vai ter uma reunião deles, né? Na Europa, a gente identificou alguns locais que existe. Existe uma comunidade de Jesus na Itália, que é liderada pelo Matteo Calise, que é vocacionada para a unidade. É uma comunidade católica vocacionada para a unidade. E para vocês terem uma ideia, essa comunidade vocacionada para a unidade, que é a comunidade de Jesus, tem representação em vários países, né? E uma delas, em Angola, por exemplo, a gente teve contato com alguns padres lá, bem carismáticos, pentecostais mesmo, né? Eles estão, em pouco tempo, com 40 mil pessoas, uma comunidade católica, mas necessariamente voltado para a unidade, eles não podem abrir mão disso, né? Esse é o propósito, é o carisma que eles chamam, né? E aqui no Brasil, nós tivemos uma primeira introdução assim, com os católicos, que foi o Em Cristo, encontro de cristãos em busca da unidade e santidade. E esse encontro ele saiu de uma unidade que houve com um pastor de Nápoles chamado Giovanni Traentini, com essa comunidade de Jesus, que é do Matteo Calise. E só para vocês terem uma ideia, o Traentini tem uma igreja grande em Nápoles, e ele perdeu 50% da igreja por causa disso. Não é porque ele fez assim uma aliança com os católicos, mas ele estava numa reunião muito grande, com 40 mil pessoas, um movimento carismático, e o Espírito Santo falou para ele muito forte: você vai lavar os pés do líder, aí do padre líder do movimento carismático, né? E quando ele foi colocar para o líder católico que ele ia fazer isso, o líder católico falou: não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Vai criar problema. Então ele fez isso, e Deus tem abençoado muito a vida dele, depois a igreja se refez, né? O mal de professor é esse. Mas a gente pode ter a oportunidade, o Pedro Arruda, continuar, porque nós pensamos muito parecido. Agora a gente quer dar a oportunidade para a réplica, ou o autor da pergunta, ou algum dos membros da banca. Se quiser continuar. Explicando acho que duas coisas, né? O Em Cristo, que é esse movimento, ou outro nome que se dê, essa intercessão aqui no Brasil, que tem em outros lugares também, basicamente ele reúne católicos, carismáticos e evangélicos pentecostais, né? A iniciativa dele é fruto lá atrás ainda desse que foi citado, David Place, né? Que numa reunião ele entregou esse bottle que o Marião está usando, semelhante a isso, ao Matteo Calise, que era um jovem, né, 70 vezes 7, empoderando a ele aquela profecia que ele, David, tinha recebido, passando incumbência agora ao Matteo Calise, e daí a história prossegue, né? A gente vai ter, no mês que vem, na Canção Nova, um encontro
grande, que acho que pela primeira vez vai ser mostrada assim para a cara disso do Brasil todo. Especialmente o domingo vai ser televisionado para o Brasil inteiro. Vai estar lá ministrando Jorge Mitian, né, o pastor da Argentina, junto com o bispo Dom Biazin, de Volta Redonda. Um complementozinho aí, porque no fundo eu não respondi a pergunta. A tréplica. A data do evento? 14, 15 e 16 de março. Né? Eu particularmente, assim, como me relaciono, eu num certo momento abri minha casa, entendeu? Convidei assim católicos que até eu tenho amigo de infância, né? E houve assim vários frutos dessa reunião que nós começamos a fazer na minha casa. E tudo isso tem um significado para mim, porque a minha esposa, que estava bem, ela veio aqui uma vez dar testemunho, né? Que ela estava bem afastada, decepcionada com a igreja, ela praticamente ressuscitou espiritualmente nesses eventos, nessas participações, ou num evento que ela foi inicialmente, de carismáticos e pentecostais. Então, aí ela cooperou nesse processo, nós começamos a abrir nossa casa. Então, a gente tem vários tipos de relacionamento, né? Temos lá em Jundiaí, através do próprio pastor Francisco, que tem se relacionado também com o bispo. Enfim, nós temos assim várias maneiras, né? O que eu posso dizer para você, eu não sei a fórmula para isso, mas eu sei que eu estou com o coração aberto e parece que o Espírito Santo vai colocando a gente em situações assim mais diversas possível, e a gente sente que isso é bom, tem feito bem e a gente tem visto fruto. Você quer? Eu acho que... Você quer falar, Ângelo? Eu fiz algumas coisas em relação a isso. Uma, em Montemor, a gente chamou o padre e falou: oi, a gente acha que você é salvo. Né? Aí o padre: como assim? A gente beleza, essa foi uma. A outra, eu fui numa missa, nossa, e o padre sabia que eu era, no primeiro em Cristo que teve, eu acho, o padre sabia que eu era evangélico, mas ele não viu que eu estava na missa. Né? Na hora que eu fui na fila, pela teoria, ele não poderia da Eucaristia, só se eu fosse como é que é, assistente? Não sei como é que fala, né? Hóspede. Mas eu não avisei ele, nem nada. Eu peguei ele de surpresa, fui lá e tomei a Eucaristia e pronto. Eu não tenho problema com isso, porque eu acho que o jeito que os evangélicos tomam a ceia também é errado. Então, eu tomo com os evangélicos também. Fala que é símbolo, que é simbólico, que eu acho que está errado. Acho que não é. E eu também acho que é errado transubstanciação. Então, está tudo errado, mas são meus irmãos. Eu tomei junto. Entendeu? Tem um papel aqui que acabou de chegar. Ó, a gente vai encerrar esse período agora de perguntas e respostas. Queria agradecer o pessoal da banca pela disponibilidade, e agora a gente vai ter o encerramento do tema. Poderia pedir, assim, eu queria ler meia página de um livro, poderia? Pode abrir? Porque eu acho que ele está muito relacionado com o tema que nós estamos tratando. Isso daqui até quem me indicou esse livro foi o Pedro Arruda. Eu perguntei para o Gerson se é um autor conceituado, você disse que é muito bom, né? Que é o Paul Bilharme, assim? Bilharme, Ele diz, eu gostaria de ler só esse textozinho, não sei se isso vai contribuir ou confundir, mas ele é bem interessante nessa parte de verdade e unidade, tá? Em seu livro, Amor Cobre Tudo, expõe que nada adianta acertar na doutrina e errar no espírito. A inerrância bíblica não é mais importante que o espírito correto.
Ainda mais, diz ele, o pecado contra a unidade, que é o mais nefasto deles para a igreja. A igreja é um laboratório para desenvolver o amor ágape. Em Efésios 2,19, a igreja é considerada a família de Deus. Ela é a noiva de Jesus, que irá participar do governo do universo. Somos o corpo de Cristo de várias origens, cores, línguas, idades, classes sociais, culturas, graus de conhecimento, etc. O que mais ameaça a unidade dessa igreja é a disputa doutrinária. O Paul Bilheimer diz que quantidade alguma de graça jamais fará com que todas as pessoas nascidas de novo concordem quanto a qual sistema doutrinário constitui a absoluta verdade conceitual. Se a oração de Cristo pela unidade no corpo deve se concretizar deste lado da eternidade, há de ser na base de um pai comum, isto é, na base do amor ágape. Significa que o amor pela família excederá a devoção que a pessoa nutre pelas próprias opiniões acerca de tópicos não essenciais à salvação. Isso foi dito, tá? Não se trata, último parágrafo, não se trata de abrir mão de convicções pessoais, a fim de amar um irmão, mas reconhecer nos outros um mesmo ancestral, ou um relacionamento familiar, e não uma opinião comum. Se isso for verdade, a comunhão nessa base é mais importante para Deus do que a teologia absolutamente correta. Deus está mais interessado no amor entre os membros de sua família do que na inerrância das opiniões desses irmãos. Uma pessoa pode estar certa na opinião, porém errada no espírito. E se a palavra de Deus é inerrante, a opinião de alguém sobre um ponto convertido não o é. Sempre que pessoas nascidas de novo se encontrarem em lado opostos de uma controvérsia sobre um ponto não essencial à salvação, o amor ágape deve evitar a ruptura da comunhão ou uma divisão direta. Tais ocasiões oferecem oportunidades para o crescimento em amor e, portanto, em esferas eternas.